Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial exclusivo temático do Slidebox. Dessa vez nós vamos falar sobre o tema de arquitetura e design de interiores, que também pode ser utilizado para o tema de construções ou qualquer outro tema que você quiser. Por quê? Nossos slides são totalmente customizáveis, personalizáveis, editáveis. Você pode mesclar os slides entre temas para usar o mesmo layout ou animação. As fotos e os ícones que você utilizar é que vai dar o tom do seu tema, tá? Nós só criamos mais recursos para que você tenha flexibilidade. Então, você vai ver aqui que nós dividimos por seções os slides. Então, a primeira seção é de abertura de capas, né? Que muita gente chama de capas. São slides para você colocar abertura ou intervalos, etc. Então, você vai poder avançar no vídeo para a seção que você tem mais interesse em fazer edição ou ter algumas dúvidas. Em algumas sessões nós vamos levar um tempo maior, vou levar um tempo maior para explicar, e outras menos, porque são recursos mais simples e outros mais detalhados para ser editados. Tá bem? Então você pode avançar aí de acordo com a sua necessidade. Então, começando aqui no slide 1, você poderá editar aqui esse texto, os dois textos, né, arquitetura e design de interiores. Mas você vai verificar, e é sempre bom utilizar o painel de seleção que nós ensinamos como habilitar lá na central de ajuda. Então tem dois textos, então tem o contorno e tem a achura. Então eu vou desligar o texto arquitetura contorno. Normalmente nós nomeamos os elementos para ficar mais fácil de você editar, né? Então aqui você pode colocar o nome da sua empresa. Então pode ser minha, por exemplo, minha empresa. E aí eu posso apagar o achura, ligar o contorno e fazer a mesma coisa. Minha empresa. E posso aqui prolongar as linhas. Veja que elas estão para fora aqui, ó. Eu coloco aqui que são as linhas construtivas para dar um efeito bacana, né? Aqui embaixo também. Cadê? Esta linha. Até o final do A. Essa linha horizontal superior, vamos colocar ela para cá, assim, esticá-la. E a inferior também, desta forma aqui. E aqui também para este ponto. E veja que aqui também ele ficou fora, então eu posso vir até para cá, esticar essa aqui também até aqui, tá? E aí eu coloco para mostrar tudo. Ainda tem a linha do centro, a linha de centro, eu posso esticá-la mais até o final se eu quiser. Aqui, pronto. E aí sim, você já vai ter a animação como quiser para a sua empresa. Mesma coisa você pode fazer com o seu texto. E a foto, se você quiser alterar, você clica aqui. Eu estou usando os slides com fotos. Se você estiver usando os slides sem fotos, que também está disponível na plataforma, as duas versões, você pode só arrastar sua foto para cá direto. Agora, se você estiver usando esse, é só clicar na foto, apagar. Quando você apaga, veja que ela vem para frente, tá? E aí sim, clicar e procurar uma nova foto, que é essa aqui mesma que eu estava usando. Olha lá. Pronto, inseriu. E aí você tem que enviar para trás, porque quando você apaga, ela vem para frente, né? Envia para trás. E aí tá assim. Aí você vai perguntar, pô, mas o contraste não tá bom. Dependendo da foto que você colocar, o contraste não fica realmente muito bom. E aí tem um truque que eu vou te ensinar aqui, tá? É escurecer a foto. Como? Clica na foto, botão direito, formatar imagem. E aí vai abrir aqui, ó, neste ícone aqui, imagem, correções de imagem, e você vai mexer aqui neste ponto que é o brilho. Vamos deixar menos brilho. Então você arrasta, olha lá, como você preferir. Tá bom? Olha lá como ficou agora. Bacana, hein? Capricha na foto
O segundo slide, mesma coisa, você pode colocar o nome aqui. Se o nome, por exemplo, se eu colocar a minha empresa, neste caso, ele vai ultrapassar. E aí você tenta diminuir o título para poder ficar melhor alinhado com este logo. Por exemplo, aqui. Posso digitar aqui também. Olha lá. A foto a mesma coisa. Se for tirar, coloca uma nova e manda para trás. O terceiro e o quarto slide não muda nada, você também só modifica o texto e as fotos que você quiser. Tá bom? Então esta foi a nossa primeira sessão. Bora então falar sobre a seção O que fazemos. Esses slides são muito mais simples. Você tem algumas fotos que você pode alterar. Do mesmo jeito, você tira e coloca uma nova aqui. Você pode digitar aqui o título dessa sessão, colocando seu título. E veja que esses slides também têm duas letras, né? Para dar um efeito diferente. Então, seu título e aqui também seu título. E aí elas ficam exatamente iguaizinhas ali. Você só precisa dar uma ajustada nessas linhas. Você pode arrastar essa aqui para o final da palavra. Aqui. E o comprimento também. Mais ou menos, porque a ideia é para manter somente como linhas de referências, né? Que vai dar um efeito bacana. Então, ele fica animado desta forma. Tá? Próximo slide. Existem aqui duas fotos. Uma de fundo e uma que é o cara aqui transparente. Ela trabalha, as duas têm containers, né? Você pode inserir uma foto aqui, deleta e insere uma nova. Quando você inserir, se ela ficar para frente, é só você colocar o botão, clicar no botão e enviar para trás. E aqui a mesma coisa, só que essa tem o fundo transparente. Então você, tá vendo? Tá aqui, você coloca uma nova com o fundo transparente, que a gente já ensina como fazer isso. Ainda tem títulos e textos que você pode editar facilmente, você já sabe provavelmente como fazer isso. Tem somente digitar. E aqui nos ícones é só clicar no ícone e botão direito e alterar o ícone de um arquivo para os ícones premium que nós temos na plataforma. Aí você vai por um arquivo e vai procurar lá um ícone qualquer. Eu não sei se eu tenho um aqui, vamos ver, por exemplo, esse aqui. Se eu alterar, altera e aí você coloca a cor que você quiser. Essa aqui, por exemplo. Próxima. É essa foto aqui. Veja que este cara aqui, esse slide, ele possui ícones animados. Tá vendo? Você pode manter esses, ou se você, nós não temos outros ícones animados. Esse aqui está exclusivo para este slide. Se você não quiser, você simplesmente pode apagar isso aqui, estes ícones, e colocar o ícone premium que está na plataforma. Essa foto também, se você quiser alterar, também é transparente. Esse grupo de slides sobre a sessão que fazemos, não existe muitas dificuldades de edição, né? Essa aqui é sobre o que fazemos. Você pode alterar as fotos da mesma forma, né? Trocando. Quando você apaga, veja que o espaço reservado para a foto, ela vem para frente. Então é só você pegar, colocar todas as fotos, vai ficar tudo para frente e você alinha. Aí você vem aqui e puxa tudo isso para frente, clicando com o botão direito sempre para frente ou para trás, para colocar na posição correta. Mesma coisa aqui. Tem este efeito. Vamos ver. Ela entra no primeiro slide, que tem os números todos zerados. E então avança como se fosse um contador.
tá? Então, o que é o mais importante aqui? Você editar, são 2 slides que utilizam a transição, só funciona com a transição Morph, esse slide, que é a transição transformar. Veja, o segundo slide está com a transição transformar. Então, o primeiro slide tem aqui os números, você vai ver, vou dar um zoom out aqui para você entender ó, quantos números tem aqui. Ó. Vários números que se movimentam de um slide para o outro. Aqui no primeiro slide, os números estão para baixo, e no segundo slide, os números estão para cima. O que é importante você entender? Tem aqui 6 números em cada slide. Então ele começa aqui com o primeiro, que está até escondido aqui embaixo. Tá? Começa aqui com o primeiro, que tem de 0 a 9. Eu vou esconder isso aqui. Eu vou pôr não vou esconder. Ocultar aqui. Para você entender. De 0 a 9. Depois tem 2 vezes de 0 a 9, o segundo número. Depois tem 3 vezes de 0 a 9. E assim sucessivamente, em todos eles. Então você pode colocar aqui 6 dígitos em cada um. Mas também você pode excluir. Se você não quiser usar tudo, quiser usar só 2, você também pode excluir. E como que você vai fazer isto? Você vai excluir da seguinte forma. Você vai tirar da direita para a esquerda. Vamos supor que este número aqui, você queira somente 2 casas. Então eu vou clicar aqui e vou excluir 4. Ok? E aqui eu vou excluir 4. Por quê? Para o efeito ser suave. Se você excluir da esquerda para a direita, ele vai ficar girando muito mais rápido. Eu vou explicar aqui, você vai entender. Tá? Então aqui eu posso alinhar ele, colocar isso aqui no centro da foto, dessa foto aqui de cima, e embaixo a mesma coisa. Eu vou pegar esses 2 e vou alinhar. Isso é como excluir, tá? Então, olha o que acontece. Eu não vou nem colocar a máscara para você entender. Tá? Então, veja lá. Ele vai de 23 suavemente. Se você excluir ao contrário, não vai acontecer a mesma coisa. Então, eu recomendo sempre que você exclua da direita para a esquerda, para ter um contador feito corretamente. Agora, vamos imaginar aqui que esse número não tenha que ser 23, ou vamos pegar esse último da direita aqui, ó, que você queira mudar para 300, para 400 alguma coisa. Você vai simplesmente mudar isso aqui para arrastar, tá vendo? Novamente, vou dar um zoom aqui. Clica. Seleciona essa linha de números, aperta o Shift para você poder arrastar para cima sem deslocar para as laterais, tá? Coloca o 5, aqui eu vou colocar arrasta. Isso no slide 2 sempre, você vai alterar os números, a posição dos números no slide 2. E aqui como é o último, o 9, quero colocar um 0, então eu vou, pronto. 0. Tá? E aí você deixa eles o mais alinhado possível, que vai funcionar belezinha. Ok? Vamos ver aqui como ficou então. Tá lá. Funcionou normalmente. Isso para alterar os números. Se você quer alterar a legenda, que são esses textos, vamos lá ver como se faz isso. Aí tem uma regrinha. Faça o seguinte, você vem no slide 1, no slide 2, você altera aqui, consultorias, está marcado aqui, consultorias realizadas, vamos dizer. E aí aqui você vai digitar, por exemplo, vou digitar só uma, só para vocês entenderem. Este
será esta, né? Esta será a minha nova legenda para... Oh meu Deus, estou errando bastante aqui os textos. Legenda para este meu novo slide sensacional. Ok? Aqui realizadas está erradinho, né? Então vamos lá, realizadas. Bom, mas quando você altera aqui, o que acontece? Ele vai perder o efeito de movimento. Vamos ver aqui para você entender. Olha lá, a primeira coluna já não funciona como as demais. O que você tem que fazer? Quando você alterar no slide 2 todos os seus textos, você altera aqui todos esses 5 textos. Aí você seleciona isso, copia, vem para o slide 1, pega esses textos aqui, ó, apaga. Pode apagar sem dó. Mas cuidado, você viu que eu selecionei a máscara, né? Cuidado, é somente os textos. Cuidado para não selecionar a máscara. Ó, agora só foi o texto, não está com a máscara, estava assim antes, ó. Aí você apaga a máscara, tem que só os textos. Apaga, cola o novo texto. E aí você vai movimentar isso aqui para baixo. Mas por quê? Se você deixar assim, olha o que acontece. Ele não se movimenta, entendeu? Ele fica estático. Se você quer uma movimentação das legendas, você pode vir aqui, não é aqui, é no primeiro, e coloca um ponto de origem para esse texto. Se você quer que eles cheguem todos juntos, você vem para cá e deixa ele alinhado. Desse jeito. O que vai acontecer? Veja que eles sumiram agora, né? Eles não estão mais lá embaixo. Quando ele muda para o próximo slide, todos aparecem juntos. Mas você pode pôr um efeito diferente. Você pode, por exemplo, pegar este no primeiro slide, lógico, na posição de referência. Você pega esses 2 primeiros itens aqui, por exemplo, e se você quiser, você pode pôr aqui. E este aqui, um pouco mais para baixo. Tipo um V. E olha lá agora. Viu que ele tem um movimento diferente. E é a sua criatividade que manda o movimento que você quer fazer. Tá bom? Então, este é o slide aqui que requer um pouco mais de cuidado para você editar na seção O que fazemos. Vamos então agora falar sobre a seção Nossa História, que na verdade é uma linha de tempo. Vamos ver como que funciona estes slides. Então você tem a capa, que você já sabe como editar. E quando você avança o slide, ele tem esse movimento de translação, né, que é a transição transformar. Quando você clica, aparece a data ou evento. Você pode colocar um evento ou uma data se você quiser. Tem 2 eventos por slide e ele vai avançando como se fosse realmente na linha do tempo, que você pode ir contando a sua história. E finalizando com este ponto aqui. Então, como que você pode fazer? Veja aqui nas miniaturas que você tem 3 slides. Você pode fazer, você tem que manter sempre o inicial e o final, né? Então, o inicial é este, né? Começa aqui na capa, aí tem este, você vai sempre alterar aqui. Se você quer menos slides, simplesmente, se você apagar aqui, simplesmente apagar este slide, veja, ele já vai funcionar com menos datas. Então vamos avançar. E aí ele já vai para o final, ele já não tem mais o slide inicial. Se você quer colocar mais datas, simplesmente você vem aqui na miniatura e Ctrl D. Duplica este slide. O que você vai fazer? Você vai colocar aqui, tá, 2020, 21, vamos supor aqui que você quer colocar aqui 19, 16,
você quer colocar aqui 18, vai alterar o texto, aqui você quer pôr 19, 20, tá? E aí você vai alterar as fotos, que são fotos individuais, você pode apagar, novamente, deleta, coloca nova, deleta, coloca nova, e aí alinha a ordem das fotos, enviando para trás, né? E para ficar bonitinho, vamos dizer assim. E aí quando você alinhou lá e acrescentou novos slides, ele funciona. Olha lá. Avança. Vamos ver, 2016, 18, 19, 20. É infinito, você duplica os slides do meio quantas vezes você quiser e quiser mostrar os eventos na sua linha de tempo. Ok? Então, apagando, voltando como estava original. Bastante simples, você coloca as fotos correlacionadas com o seu evento e vai ficar uma linha de tempo bem bacana. Beleza? Seção Nosso Time. Aqui, esses slides tipicamente é para você apresentar seu time de trabalho. Tá? Então, vamos lá para o primeiro slide. Aqui a ideia que nós tivemos é você colocar o responsável pela empresa. Então você vai colocar aqui quem está capitaneando aí toda a sua empresa. Então, normalmente a foto do presidente, a foto do dono, o fundador, ou com o nome que você preferir dar. É só você trocar a foto. Apaga e coloca uma nova. Veja que tem um fundo transparente. Para que nós fizemos isso aqui? Se você verificar que quando eu apago a foto, o container ou o espaço reservado para a foto é maior do que este fundo branco, porque parece que ela está saindo de dentro do espaço e dá um efeito mais vivo, vamos dizer assim, para o slide. Tá? Então você usa uma foto, tira o fundo. Na plataforma tem lá tutoriais de como se tira o fundo da foto, não aqui pelo PowerPoint que o recurso é meio ruim. Vai colocar, editar seu texto, vai mudar os ícones se você quiser. E tem um segundo slide que faz esse movimento do texto, veja só. Ele tem um movimento assim de paralaxe, né? A foto fica parada e o texto modifica. E isso é feito graças ao recurso de transição transformar, né? do PowerPoint 2019 para o superior ou 365, o que é bem legal. Então, quando você usa a transição transformar, tem que tomar alguns cuidados a mais, principalmente nesses textos, por exemplo, biografia. Isso que está aqui para fora do slide é o que vai aparecer no segundo. Então, para esse movimento acontecer, eu já falei isso várias vezes em vários tutoriais, mas eu não canso de falar, né, porque é importante. Os textos têm que estar exatamente iguais, ou seja, os conteúdos do primeiro e do segundo slide têm que estar idênticos. Então você edita o primeiro slide aqui, do jeito que quiser, e no segundo, só aqui que não tem a barrinha colorida, no segundo você cola ele ou você coloca o mesmo texto, copia o mesmo texto aqui em cima. Então este texto aqui, ó, estes textos, todos esses textos têm que estar exatamente iguais a estes textos aqui. Se estiver diferente, ele não vai ter esse movimento de paralaxe que você viu. Tá? Todos esses conteúdos, então o que está aqui é importante, inclusive os ícones, os títulos e esse fundozinho aqui, ó, e essas linhas. O que não precisa são somente essas coloridas, porque elas estão animadas. Olha o efeito que dá. Vamos ver novamente para você entender. Então, olha lá. Primeiro slide, Enter. Segundo, e aí a barrinha anima. Então, tudo que tem antes da animação dessas barras devem ser iguais no primeiro e no segundo slide. Tá? O terceiro slide também tem um movimento de paralaxe, que é o transformar, transição transformar. Se eu der mais um Enter, a foto do líder vai encolhendo, e para que isso seja possível,
é importante que a foto seja o nome e a foto seja exatamente a mesma. Se você fez a foto da pessoa aqui, tirou o fundo, colocou o nome lá, foto 1, você vai colocar a foto 1 aqui, você vai colocar a foto 1 aqui e você vai colocar a foto 1 neste espaço aqui, tá? Você pode até diminuir a foto como eu fiz aqui, veja só. Eu movimentei a foto, eu diminuí ela para ficar dentro do espaço branco. E aqui ela está fora do espaço branco. Por isso que ela tem esse efeito de encolhimento, de movimento dentro do espaço branco. Olha só, quando eu dou Enter, ela se movimenta de uma maneira relativa, né? Ela não é tudo de uma vez, ela tem um movimento diferente. Já os outros membros da equipe, é só você colocar a foto aqui sem problema. Você prepara as fotos e coloca todas elas aqui. Agora, você também pode apresentar o seu time individualmente. Agora aqui vai um alerta. Eu não recomendo você fazer uma apresentação com muitos membros de equipe. Aqui tem 10. Mais do que isso, você vai cansar a sua audiência. Então, não inclua mais do que isso. Se você pretende te mostrar muitos membros de equipe, 20, 30, tem outros slides na plataforma que você pode inserir aqui, tá? Mesclar e criar um slide único com todas as pessoas da sua equipe, se você precisar mais do que 10, tá? Individualmente, 10 eu acho que já até demais. Colocamos aqui para você ter recurso, porque ninguém quer ficar olhando muitas slides repetitivos, né? Então, como que funciona aqui? Vamos colocar aqui a animação. Então, você tem o nome da equipe, né? O nome do seu colaborador, a biografia dele dentro da empresa, o que ele tem de bom e como se diz, os potenciômetros, né? Que mostra a experiência ou no que ele é bom, vamos dizer assim. Você pode alterar isso aqui de forma manual. Como? Clicando nesta barrinha e mudando o comprimento dela por aqui, ó, em centímetros. É o que eu recomendo. Você vem diminuindo, que tem mais precisão. 80, vamos colocar 70 aqui, mais ou menos aqui. É referencial. Isso não é feito em Excel, porque senão você não tem esse tipo de animação, mas é bem simples de alterar. Fazendo assim, não tem erro. Olha lá. Pronto. Você pode mudar o ícone se quiser, clicando 2 vezes, né? Clica uma vez, depois clica de novo para habilitar o ícone, clica nele e altera o gráfico e coloca um novo ícone. E agora o mais importante, as fotos. Então, esse é o primeiro slide. Você vai colocar uma foto transparente, veja que ela sai para fora, né? Como eu expliquei já anteriormente, para dar um efeito diferente. Primeira foto, segunda foto. No segundo slide, veja só, a primeira foto vem aqui para baixo, a segunda está aqui e vem uma terceira. Você tem que seguir esta ordem. Você apaga, por exemplo aqui, você pode apagar e colocar a foto aqui. Você pode apagar, deleta e coloca a foto aqui. Depois você vai ter somente que trazer essa barrinha azul para frente. Essa barra, tá vendo? Quando você tira a foto, ela fica aqui. Você pode vir aqui, dessa forma, diminui mais um pouquinho, clica assim e coloca, trazer para frente a barrinha azul. Aí não vai ter erro com a foto, tá bom? Então tem que seguir essa sequência. Então veja lá, foto 1, 2, 3. Aí depois, no terceiro aqui, ó, a foto 1 já saiu. Aí tem a 2, a 3 e a 4. Aí depois tem a 3, a 4 e a 5. 4, a 5 e a 6. E assim até o 10º. Você não vai usar mais do que 10. Aliás, você não vai usar todos os 10. Não recomendo colocar mais nada do que 10. Senão você vai ter, além de ser chato, vai ter dificuldade de edição. Você vem no último slide e apaga. Dessa forma. Que não vai ter problema. Tá? Você vai ter que tirar mais um, vem aqui e apaga este último. E nesse daqui, você simplesmente substitui as fotos seguindo esta sequência.
os slides com as fotos fica fácil de você entender qual vai ter a sequência, porque apagando vai funcionar normalmente até a próxima sessão. Tá vendo? Olha lá. E aí nós apagamos os demais e vai para a próxima sessão. Ok? Vamos agora falar sobre a sessão de portfólio panorâmico. Eu particularmente gosto bastante desse estilo de portfólio. Como que ele funciona? Vamos lá dar um zoom aqui. Zoom não, modo de apresentação. Olha só. Aí ele dá um zoom olha que interessante, ele dá um zoom na casa, né? Apresenta a casa, dá um zoom e aí faz toda essa apresentação, né? Então aqui tem os dados da casa ou da construção que você pode colocar, o arquiteto, o engenheiro, etc. Então como editar isso? Aqui já tem alguns. Imagine que você faça o seguinte, você vai fazer o seguinte, você pega esses dois últimos aqui e dá um Ctrl+C, Ctrl+V ou Ctrl+D ou Command+D no Mac. Vai duplicar. Então vamos editar esses duplicados aqui. Então primeira coisa, você diminui aqui para você ver o que tem no slide. Então primeira coisa, vamos trocar a foto. Então vou pôr uma outra foto aqui. Essa aqui. E vamos colocar enviar para trás, porque toda vez que você deleta uma foto, ela vem para frente. Este texto você deve editar, tá? E a foto do engenheiro, do arquiteto, também você pode trocar. Vem aqui e troca da mesma forma. Porém, tudo que está feito neste slide, ele avança automaticamente. Então, se a gente colocar em transições, ele avança após 0,25 segundos para o próximo slide, que é esse daqui. Estas informações têm que ser as mesmas que estão aqui. Aqui desse lado. Então, se você colocar aqui Alexandre, por exemplo, isso aqui eu recomendo que você... Vamos supor que você alterou tudo isso, tá? Você vem aqui. E cola e avança. Movimenta ele para a posição que você quer. Então, quero deixar os pontos aqui. Vamos supor, eu vou colocar o nome para cá e o título, cargo, para cá. Tá? E agora, a foto. Essa foto tem que ser alterada. Então, deletei. Vou selecionar uma outra. Que eu digitei lá, house. Vamos ver, tem que ser exatamente a mesma foto. Senão, não vai ter esse efeito. Neste cara aqui, nós vamos clicar no formatar imagem. Se não aparecer, normalmente aparece, mas coloca aqui, formatar imagem, cortar. Você não vai cortar a foto, você vai pegar aqui, não nessa alça preta, na alça branca, e vai dar um zoom na foto. Se você apertar Shift, Ctrl e apertar um zoom, ela dá um zoom próximo, mas eu posso colocar esse zoom bem grande aqui e realinhar a foto desse jeito, por exemplo. E aí, o que acontece? E aí, agora eu volto ela enviar para trás, tá? E aí ela tem que funcionar como a gente espera. Então primeiro aparece isso e olha que legal, dá o zoom e aparece lá os dados do que você quer apresentar. Você pode usar esse portfólio para qualquer coisa. Aqui está para arquitetura e construção, mas você pode usar para vendas, você pode usar para pessoas, você pode usar para o que você bem entender e sua criatividade permitir. Esse slide zoom é bem bacana. Então você vai apresentar passando um por um. Você vai colocar o portfólio panorâmico. Você vai colocar o título aqui, mudar como eu já expliquei, né? Colocar o nome, colocar as fotos. E vai lá no clique do mouse ou
no seu passador de apresentações, olha lá. Olha que interessante. É só movimentar a foto, como cortar a foto e movimentar para cima ou para baixo, que ela dá esse movimento de paralaxe. Olha lá. É bem bacana. A única coisa aqui, você vê que, ó, quando eu coloquei a foto, o nome está passando por cima da foto. Ó. Esses cuidados você tem que tomar, porque ó, aqui, ó, o nome está passando, Alexandre, por cima da foto. Eu particularmente, eu não gosto disso. O que você faz? Você vem aqui, ó, seleciona a foto e o frame juntos. Vou dar um zoom para você entender aqui melhor. Vamos lá, ó. Seleciona esses dois caras e traz para frente. Tá? Agora sim vai dar um efeito diferente. Olha lá. Beleza, agora ficou show de bola. Tá bom? Então essa foi a sessão de portfólio panorâmico. Vamos agora falar sobre a seção de portfólio menu. E antes de eu entrar aqui na parte de edição, eu vou te mostrar como que ela funciona no modo de apresentação. Vamos lá então. Então tem a capa de sessão e quando você avança, então aparece essa capa de portfólio menu. E o que isso significa? Já tem seis vozes, vamos dizer assim, 6 itens que você pode colocar no seu menu. Arquitetura, eu coloquei como sugestão, arquitetura, assessoria, construção, design, interiores, paisagismo. Você pode colocar o que você quiser, tá? São 6 menus, vamos dizer assim. E ele funciona da seguinte forma, você pode avançar nesses menus com o clique do mouse ou com o seu pointer, né, quando estiver apresentando, numa apresentação presencial, vamos dizer assim, e quando você clica, ele tem esse efeito, olha só. Primeiro, voltando, ele tem esse efeito parallax também de fotos, né? Graças à transformação, né, a transição transformar, que ajuda e dá uma flexibilidade enorme de criar slides. Isso é espetacular. Então você pode ir avançando e a foto vai tendo esse efeito parallax e o menu ele vai abrindo. Então, segundo menu, assessoria, tem um texto, construção, você vai colocar um outro texto, design, interiores e paisagismo. Mas o mais legal é que você também pode utilizar esse menu como um menu para uma apresentação, por exemplo, online, tipo no Zoom ou no Google Meeting, etc. E aí você vai poder, por exemplo, clicar nos menus e ir direto para a foto em questão para você poder discursar sobre ela. Então você pode ir do 1 para o último e apresentar a sua empresa. E novamente, você pode usar esse portfólio para qualquer tema, absolutamente qualquer tema. Se você quiser voltar para a página do Home, né, você vai simplesmente clicar nessa casinha aqui em cima. Aí ele vai para o primeiro slide. Então olha que bacana, você vai clicando, ele vai pulando, você volta para o primeiro e você pode voltar para o Home fechando todos os menus. É bem bacana, né? Esse tipo de animação, vamos dizer assim, que é uma transição. Agora, como você vai editar? Então, como esse recurso de transição transformar é excelente, né, no PowerPoint versão 2019 para frente ou no 365, mas você precisa seguir alguns critérios de edição. Para que um slide faça a transformação de um slide para outro slide, é preciso ter as mesmas informações idênticas em todos os slides, mesmo que eles estejam fora do campo de visão. E o que é o campo de visão? Olha só, eu vou dar um zoom out aqui para você ver.
Então eu estou minimizando para você ver o que é. Isso aqui é o nosso slide, nessa área aqui, ó, pequenininha. Aqui dentro, tá lá, ó. Isso é o que você vê quando está no modo apresentação. Este modo é o que aparece, correto? Mas veja, eu tenho aqui a foto que aparece, mas eu tenho também uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma sétima foto. Então a primeira foto é do home, a segunda é do menu 1, menu 2, menu 3, menu 4, menu 5, menu 6. Ok? Se eu passar para o 2, a foto 1 vai para cima, olha aqui. E ele vai subindo. Se eu passar por 3, veja como ele vai subindo. Veja como ele vai movimentando. Então, isso significa que quando você colocar 7 fotos aqui, seja lá quais você quiser colocar, você vai ter que colocar as mesmas 7 fotos aqui, 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 aqui e aqui. As 7 fotos têm que estar em todos estes slides do menu, do portfólio menu. Senão, esse sistema não funciona. Tá? Isso é um recurso do PowerPoint, não tem como alterar isso. Perfeito? Então, você tem que fazer essa alteração. Então, primeiro vamos falar das fotos. Como que você faz a alteração? Como eu já expliquei em alguns outros anteriormente nesse mesmo tutorial. Você pode vir aqui, tá? Se você estiver usando os slides com fotos, deletar e colocar a foto aqui. Depois o segundo, deletar e colocar a foto aqui. O terceiro, deletar, clica, né? E você vai colocar a foto que quiser. Tá bom? Eu vou voltar para não perder. Não vou colocar as fotos porque é um item simples de ser feito, já demonstrei anteriormente. Você vai colocar as fotos. Tem que ser exatamente a mesma foto, com as mesmas condições, com o mesmo nome. Senão, não funciona o sistema ou a transição transformar. A primeira coisa que você faz então é colocar todas as fotos. E depois ordena. Né? O que eu falo de ordenar? Porque quando você tira, ela vem para frente, por exemplo. Tá? Ela vem para frente. Toda vez que você mexe nela, por exemplo, aqui vai ficar mais fácil de entender. Se eu apagar essa primeira foto, ó, o espaço reservado vem para frente. Você tem que colocar a foto e mandar para trás. Então, essa ordenação você tem que manter. Então, a primeira foto sempre é no fundo do slide. A segunda foto em cima do primeiro. A terceira em cima do segundo. E assim sucessivamente. Tá? Então, altere desta maneira. E ele fica sempre atrás desse menuzão aqui, ó. Então, quando você editou, se ela ficar para trás, todas em cima do menu, é só você vir aqui, pegar esse menu, clicar aqui com o botão direito e trazer tudo para frente. Acabou o problema, tá? Então, isso é o primeiro ponto. Qual o segundo ponto? Que, novamente, você já deve ter se familiarizado com transformar. Vou aumentar um pouquinho aqui. Ok. Se eu quiser colocar aqui um outro nome, por exemplo, menu, eu vou colocar aqui menu 1, sugestivamente para entender. Menu, espaço 1. Tá? Eu vou copiar esse nome aqui, só para mostrar. Então, se eu agora vier aqui e fizer a transição, olha o que vai acontecer. Ó, viu como ele que já bagunçou? O menu 1 já virou arquitetura. Não dá para isso acontecer. Então aqui o menu 1 está errado. Vamos corrigir o menu 1 primeiro. Menu. Apagar aqui. E agora sim eu vou copiar. Então, primeira coisa, você alterou esse nome, você tem que colocar o mesmo nome, por exemplo, aqui. Aqui. Aí você vai colocar aqui. Agora aqui, veja, nesse caso, quando você colar, ele tem uma cor diferente, né? Mas você pode corrigir isso depois se quiser. Aqui no caso ele tem uma cor um pouco mais escura, para deixar como se ele fosse, estivesse apagado, tá? Então você pode deixar aqui uma cor, por exemplo, mais cinzinha assim.
para ficar igual a construção, tá vendo? O menu que está acionado fica mais claro e os outros mais escuro. Então, menu 1, menu 1, aí eu só mudo a colo e mudo a cor. Então aqui, menu 1, arquitetura, tá? E assim você vai fazer para todos. Como eu disse, a animação do transformar é muito simples, a edição um pouco mais complexa. Você vai fazer isso para todos eles, tá? Com o seu nome, com o nome que você quiser. Quando você coloca dessa forma, aí sim ele vai funcionar da forma correta, tá? E aqui você vai colocar o texto comum, é só você digitar. Não precisa estar em todos porque eles não estão todos os slides. Então aqui eu posso colocar um texto comum. Por exemplo, este é um texto somente para teste do vídeo tutorial. Então você vai ver que ele vai funcionar do mesmo jeito. É só você alterar. Olha lá. Esse é um texto somente para o teste do vídeo tutorial. Então, os que estão selecionados ficam mais claros e os que não estão selecionados ficam mais escuro. Você pode fazer essa alteração como quiser, tá? Então, esse portfólio menu foi feito para seis vozes, tá bom? Então eu recomendo que você utilize 6. Ah, Alexandre, é possível colocar mais? É possível, só que o trabalho que você vai ter para editar é bem maior. Então eu não recomendo, usa outro tipo de portfólio. Usa o portfólio anterior, que é esse portfólio que nós acabamos de falar. Que é o portfólio, cadê? Desculpa, o portfólio panorâmico. Então, cada um tem recursos, limitações. No panorâmico você consegue colocar quantos você quiser. No menu você vai colocar 6, tá? Porque senão você vai ter que fazer uma configuração bastante grande aqui e que eu não recomendo. Tá bom? Então esse é o tutorial sobre o portfólio menu e vamos ver agora o próximo. Agora vamos ver o portfólio zoom. E da mesma forma que nós vimos no outro, vamos ver como funciona primeiro. Então aqui vamos ver o modo apresentação. Essa é a capa da sessão, você pode alterar como quiser. Clique no mouse e aí aparece o portfólio zoom com 3 fotos e aqui tem uma mensagem que você pode alterar essa mensagem como quiser. Aqui nós usamos como instrução. Recomendamos usar esse portfólio para apresentações virtuais pelo computador, pois é necessário clicar nos elementos dos slides para criar interação, como nos botões de seleção ao lado ou nas fotos do slide. Bom, vamos demonstrar. Primeiro, se eu clicar nesses 4 botõezinhos aqui, ó, ele avança para os próximos, que foram feitos para 12 produtos, 12 apresentações, tá bom? Você pode sair do primeiro para o último, se quiser. Então, aqui, já te digo, aconteceu um erro que não deveria ter acontecido. E eu já vou fazer uma correção aqui para você ver. Quando eu clicar neste botão, direto do primeiro slide, neste botão, ele teria que ir para o slide 49 e ele não foi. Como que eu corrijo isso? Pode acontecer com você. Às vezes, o próprio PowerPoint tem uns bugs, tá? Você tem que corrigir. Então, você seleciona aqui, aperta Ctrl K ou Command K no Mac e você vai abrir aqui essa edição de hiperlink.
e você vai ver em que slide que ele está linkado. Está no 50. Ele deveria estar no 49. Vamos por 49 e ok. Porque quando clicar nesse botão, ele tem que vir para o slide 49. Vamos ver agora. E se tiver errado, a gente vai corrigir todos aqui ao vivo e em cores. Porque acontece isso nas apresentações às vezes, não tem jeito. Então se eu clicar direto para esse, ele aí sim voltou, foi lá para o 49. Ó, volta para cá, vamos para o 49, tem que ir para o 49, foi. Perfeito. Então, cada botãozinho deste, então este primeiro está linkado com o 46, o segundo, primeiro botão, hiperlink no 46, hiperlink no 47, hiperlink no 48, hiperlink no 49. Assim, caso aconteça algum imprevisto, você já sabe como corrigir. E é bem simples. Ok, então isso é uma das primeiras interações. A segunda interação são nas fotos. Então, se eu clicar, por exemplo, na foto, nesta foto aqui, por exemplo, número 2, ele vai fazer o seguinte. Ele dá o zoom, que é bem legal, e tem esse efeito bacana, mostrando que nesse caso nós criamos a casa principal e os ambientes das casas, né? Tudo automático. E aqui depois alguma descrição que você pode colocar que é animada, tá bom? Se você quer voltar lá para o índice principal do zoom, você vai clicar nesse botãozinho aqui embaixo, neste aqui, ó, tem uma casinha. Clica aqui e ele volta lá pro menu. Por que ele não volta tirando o zoom? Porque neste caso, vou mostrar o truque para vocês aqui. Veja só, a propriedade de zoom tem 2 slides. Então o efeito zoom só funciona quando você abre para um slide e depois ele volta pro menu do zoom. Neste caso, nós criamos o seguinte, você clica no zoom, ele mostra, olha que interessante, este slide com essas fotos, mas somente esta área está visível na apresentação. E depois ele vai para o segundo slide automaticamente, porque neste aqui, ó, no primeiro, quando você vê transições, ele está em avançar, olha só, após meio segundo. Então, quando eu clico na foto, ele avança para essa foto principal aqui, avança, fica meio segundo e depois ele avança para o slide seguinte, que aí sim ele mostra todas as fotos juntas. Vamos rever? Olha lá. Primeiro slide. Vou clicar nesse aqui agora. Então ele avança meio segundo e afasta tudo e mostra todo o ambiente e mostra os detalhes do portfólio, da casa que você está querendo, ou do projeto, ou do produto, o que você quiser. Você altera isso como você quiser. Eu acho bem charmoso esse tipo de apresentação. Mas, de novo, ideal para apresentar não ao vivo, não presencial, porque tem que ficar clicando no mouse. Eu sou contra usar o recurso Zoom do PowerPoint ou de qualquer outro software se você estiver fazendo uma apresentação presencial. Porque na apresentação presencial você tem que apertar o botão para frente e mandar a mensagem. Quando você está no Zoom operando um computador, aí eu recomendo. Beleza, porque dá um efeito bacana. Por isso que nós criamos várias opções de portfólio neste tema para você. Entendeu? Então vamos lá. Agora, vamos ver como editar. Primeiro, os textos. Então, são 4 slides, está aqui na miniatura. 4 slides, aqui ó. São 4 slides que são o menu. Então, você pode apresentar aqui 12 produtos, no máximo. Ou menos. E eu vou explicar como por menos. Mas, você vai ter que desconfigurar todos os slides. Vai ser um trabalho... É possível fazer? Sim. Tudo é 100% editável. Mas você vai precisar ter alguma habilidade de criar novos recursos do Zoom aqui para colocar mais slides. Eu acho que é demais, 12 já está bom. Acho que você consegue filtrar para priorizar as informações para a sua audiência. Ok? Então são 4. Agora,
vamos ver aqui a edição. Primeiro slide, vamos clicar aqui no primeiro. E eu tenho aqui então, ao lado, vamos fechar um pouco para dar mais área de visualização. Eu tenho aqui então as miniaturas. Aqui você vai pôr o nome do projeto, nesta área, e uma descrição do projeto básica, como você quiser. Você tem espaço, pode até pôr um pouco mais de linha aqui, se você quiser, não vai perder animação nenhuma. Aqui você não vai editar nada na foto. Por quê? Você vai editar exatamente aqui, nessas fotos. Quando você alterar essa foto aqui, automaticamente ele vai mudar a foto número 1. Vamos fazer um teste? Por exemplo, aqui vou alterar isso aqui. Então, vamos nesta foto, vamos alterar esta foto, deletei ela, vou colocar aqui uma qualquer. Não vou alterar todas porque a ideia aqui é mostrar como funciona somente. Então eu vou colocar aqui essa mais escura aqui, Zoom B2. Vai ser Zoom B2. Eu coloquei ela aqui, tá? Quando eu coloco essa Zoom B2 aqui, olha o que aconteceu aqui. Já alterou aqui para a foto no primeiro slide do menu. Se eu retornar, olha lá, já alterou aqui também. Então aqui você não faz nada, absolutamente nada, só coloca o texto, só vai colocar o texto nesta área aqui, ó. E aqui você não altera, você altera somente nesses caras aqui, tá? Então vou novamente alterar, vou deletar aqui, vou colocar lá Zoom B2, procurar para ficar fácil. Então vou colocar esta foto. Muito bem, aqui eu já alterei. Mas se eu fizer só isso, não resolve a parada. Vamos ver o que vai acontecer? Então tá lá, eu quero ver a foto 1. Vou colocar, deu o zoom até aí, tudo bem. Mas agora, ó, não deu certo. Ele não fez aquele movimento como deveria fazer se eu clicar na foto 2, por exemplo, aqui. Na 2, ó, ele vem, dá o zoom e afasta, dá esse efeito bacana aqui. Então, por que não deu? Porque a foto deste slide tem que ser a mesma deste aqui. Então, aqui eu tenho que trocar a foto também para a Zoom B2. Ok? Vamos ver agora? Retornamos aqui. Avançou, meio segundo, pá, maravilha. Então, o que acontece? Regra da transição transformar. Tudo que tem no slide 50, mesmo que esteja fora da área de visualização da apresentação, tem que estar no slide 51, ou pelo menos tudo que você quer que movimente entre um slide e outro. O que não tem nesse slide aqui? Não tem dois elementos. O elemento este elemento aqui, que são as informações do projeto, e o elemento de home, que é voltar para o home. Então, para editar, você precisa vir aqui, trocar todas as fotos, foto 1, 2, 3, 4, 5, e repetir foto 1, 2, 3, 4, 5. E aqui no slide 2, editar as informações do projeto. Assim, o slide Zoom vai funcionar normalmente. Repetindo, tá lá. Aí vem informações do projeto, volta para o home. Dessa forma, você consegue perceber o interesse da plateia e avançar para o slide que quiser. Então vamos para o último, por exemplo, aqui. E eu quero ver essa aqui, número 10. Olha lá. Bem bacana, né? Eu gosto muito disso, espero também que você goste. Agora, talvez você queira apresentar 9 slides, por exemplo, tá? Então, se você tiver que apresentar menos slides, nunca delete o primeiro slide aqui.
você vai apagar do último. Se eu vir aqui e apagar esses 2 slides, por exemplo, que eu não quero apresentar, vamos supor que eu tenho 11. Apaguei. O que vai acontecer? Olha só. No meu último slide aparece esse link quebrado aqui, ó. Link quebrado. Tá? Por quê? Porque você apagou o slide linkado de referência. Isso que acontece. Quando você copiar isso para outra apresentação, você tem que copiar todos de uma vez. Vou voltar aqui. Agora ele voltou. Tá vendo? Você quer usar esse menu Portfólio Zoom? Você seleciona essas miniaturas até o último. Aqui, por exemplo. Ctrl C ou Command C e copia. Vou colocar uma nova apresentação. E coloca todos de uma só vez. Por exemplo, vou colar, manter formatação original, com o mesmo padrão, com as mesmas cores da apresentação original. Tá? Olha lá. Nenhum problema. Tá lá, tudo perfeito. Olha lá, todos sem problema de linkar. Agora, se eu voltar aqui e copiar, por exemplo, se eu copiar isso aqui, vamos voltar. Eu gosto de exemplificar assim, pessoal, porque essas coisas acontecem de problema. Já aconteceu com alguns clientes. Não copiam tudo. Por exemplo, vou copiar até aqui só. Nem sei quais são. Mas vou lá na apresentação nova e vou colar. Olha só. Primeiro slide, ok. Segundo slide, ou seja, copiamos só 5. Todo o resto está quebrado. Quebrou, quebrou, quebrou. Então, a regra é, você vai utilizar menos slides, deleta os últimos aqui. Por exemplo, vai apagar 3, vamos supor, quero usar só 9. Apaguei 3. Agora só tem 9. Veja que aqui, ó, esse último já quebrou. E você vem aqui e exclui este slide. O que você vai ter que tomar cuidado é para ver se, às vezes, não deveria acontecer isso, mas às vezes o PowerPoint dá uns bugs e perde os hiperlinks. Estes botões aqui agora, como você tirou um slide, esse aqui tem que apagar. Esse aqui também tem que apagar, porque você tirou 3 slides. Você não vai precisar do último. Então isso aqui não tem mais função. Você pode até alinhar se quiser, mas eu deixaria assim mesmo. Acho que não tem muito problema centralizar esses botões, mas eu deixaria assim. Agora, ó, vamos ver. Se eu for por último, não perdeu o hiperlink, tá vendo? Estou voltando e está funcionando normal. Então, esta é a maneira de você editar os slides Portfólio Zoom. Espero que você tenha entendido aqui e eu acho que vai ser bastante útil e dinâmico para você fazer a sua apresentação, vamos dizer assim, vendedora para a sua audiência. Beleza? Seção slides de fotomontagem. Vamos entender o que é isso. Modo apresentação. Não foi? Vamos lá. Então aqui fotomontagens, você pode alterar os textos, como você já sabe. Então vamos ver aqui, ó. Então o que acontece? Essas fotos foram totalmente editadas no Photoshop e inseridas no PowerPoint. É um trabalho, pessoal, quem sabe disso vai entender o que eu estou falando, descomunal. Muito, muito trabalhoso. Recortar as fotos, fazer camadas, não é um trabalho simples e depende muito de tempo disponível. Então, segundo, veja só, a cidade crescendo no céu, para mostrar com um gráfico de fundo, tá? E esse último com efeito parallax, que parece que é 3D, né? Com esse gráfico também, que você pode usar para passar uma mensagem de crescimento, ou de seja lá o que for. Um gráfico de torta, né? Com um título e com um número. Como editar? Vamos lá.
Slides primeiro. Slides de fotomontagem não é para você alterar a foto. Por quê? Elas foram feitas no Photoshop. Então, eu recomendo que você deixe como está, senão não faz sentido ter essa seção. Tá? O que você vai editar aqui? A frase. Então, você vai editar esse texto e esse texto. Se você for ver aqui, vai perceber que nós temos aqui algumas camadas. Primeiro, avatar. O que é o avatar? É o cara que está segurando essa planta na mão, né? Que ele está sonhando em ter uma cidade no deserto. Então essa é a mensagem. E a frase foi criada para isso, né? O impossível é só uma questão de opinião. Então eu posso criar uma cidade no deserto. Quiçá Dubai não duvidou disso, né? Quem já foi para lá sabe e está na internet também disponível a evolução que teve a cidade. Então eu acho um slide interessante de ser utilizado. Então primeiro o avatar, você pode ligar, desligar, isso é uma camada. Então isso é uma camada, ó, tá? Que está com uma foto. Então, a outra camada é uma parte da areia do deserto, que está aqui, ó, que eu desligo, é uma camada sobre a outra. Ó. Por quê? Porque dessa forma esconde a palavra opinião, essa palavra aqui, ó, e eu consigo fazer com que ela apareça por trás da montanha. O sol está lá para ter esse brilho, né? O sol foi feito exatamente no PowerPoint, e o fundo que é a foto original. E isso tudo, todas essas camadas editadas em PowerPoint, dá esse efeito diferente e a opinião nascendo também como se fosse o sol, vamos dizer assim. Tá? O segundo deu um trabalho enorme para a nossa equipe. Por quê? Isso tudo era uma única foto que foi editada prédio a prédio. Por isso que ele tem esse movimento de crescimento da cidade. Então, crescimento da construção civil. Tá? E isso somente para dar ênfase no seu gráfico. E esse gráfico em Excel, você pode mudar a cor se quiser e pode alterar o texto. O texto não, os dados, formatar série de dados. Não, fiz errado. Vem aqui, editar dados no Excel. Abre a tabela e aí você vai editar a data e o crescimento em cada ano. Você pode usar anos, percentual de crescimento, você pode utilizar anos e vendas em reais, você pode usar qualquer variável neste eixo e qualquer variável neste eixo. Você faz o que você precisar para transmitir a sua mensagem. Aqui é só uma sugestão, tá bom? Então fica um efeito realmente... eu particularmente gostei demais. Eu gosto muito de fotomontagens, porque isso é um diferencial enorme do Slidebox. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Por que ninguém faz isso? Porque o trabalho é gigante. É gigante recortar todas essas fotos e fazer esse tipo de animações. Mas que realmente vai te dar um diferencial singular na sua apresentação. E a última fotomontagem tem aqui o operário, a retroescavadeira e o gráfico. Então o gráfico você edita também com o Excel. Tá lá, você edita coluna 1, coluna 2, valor. Você pode alterar o que quiser. Você altera o texto. Mas esse número aqui é manual. Então você tem que digitar na mão. Mas também é bem simples de ser editado. Tá? São várias camadas, ó, também soltas. E é isso, bem simples de ser alterado, mas que vai dar um impacto bem legal para a sua apresentação. Próxima seção, Galeria Mono. Por que Galeria Mono? A ideia desse, que não deixa de ser um portfólio, é uma galeria de fotos monoproduto. Então você quer fazer uma apresentação de um produto diferente, luxuoso, o que for, você vai colocar aqui o seu produto, você vai colocar a sua palavra de impacto, aqui sugestivamente requinte, você tem um código, um QR Code, que se você colocar o celular aqui, vai direcionar o seu cliente, a sua audiência, para a página desse produto ou para o seu site, você que decide. Um preço, é só sugestivo isso, uma avaliação,
e as suas redes sociais aqui que estão linkadas. Todos esses links aqui estão indo para o Slidebox, evidentemente, né? Então você pode colocar o que você quiser. E lá tem esse efeito bacana de monoproduto. Então eu vou te explicar como deixar ele com essas caras bacana. Primeiramente, vamos lá fazer a edições de foto. Quando você colocar uma foto transparente, então aqui como que tá? Primeiro, palavra requinte. Vamos lá no painel de seleção, vamos ocultar os textos. Vamos ocultar. Olha, tem dois textos, um em cima. Essa é a jogada, ó. Tá vendo? Elas estão totalmente alinhadas, uma em cima e uma texto atrás, embaixo. Tá lá. Muito bem. Então, o segredo aqui para ficar um slide agradável é você editar. Você coloca um produto. Vamos supor que ele seja... Vamos tentar alterar esse produto aqui, para você entender. Deixa eu ver se eu acho um outro qualquer aqui. Já transparente, né? Para facilitar o aprendizado. Eu não separei as fotos. Aqui. Vou pegar essa que está com fundo transparente, que já está lá. Laranja. Tá? Você pode usar o contraste de cores. Eu gosto de usar monocromático. O monocromático, gradiente, para mim é sempre muito elegante. E como você faz isso? Aqui está o truque, ó. Clica fora do slide, tá? Clica fora do slide. Formatar plano de fundo. E aí você vem, onde está mais escuro, ó, tem aqui o gradiente mais escuro e mais claro aqui no painel direito. O mais escuro fica embaixo, aqui do fundo, e o mais claro fica em cima, neste caso. Então clica aqui e vamos clicar em mais cores. Deixa eu arrastar isso para cá. Eu estou usando o Mac, no Windows é similar a isso, tá? Você vai clicar aqui e vai pegar uma cor da onde? Do próprio objeto. Você vai pegar a cor mais escura que você encontrar aqui nesse objeto. Talvez aqui, por exemplo. Talvez aqui. Se não ficar tão escuro, você pode depois até aumentar aqui, mas vamos deixar assim por enquanto. Tá? Fica desse jeito, olha só. E aí, neste ponto, mesma coisa, mais cores. Deixa eu afastar isso um pouco. E vou clicar na parte mais clara. Tá aí. Para mim isso para mim é de uma elegância singular. Singular. Entendeu? Então a diferença de criação, de fazer apresentações, não é só você saber usar o PowerPoint, é ter essas dicas de combinações. Vou dar uma melhorada aqui porque veja que a foto ficou maior. A foto está maior do que o espaço reservado. Tá comendo um pedaço aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, essa área está comendo. Tá vendo? Então aqui é fácil resolver. Clica, formatar imagem, cortar. E aí aqui a gente diminui um pouco a imagem. E aí a gente alinha ela dentro do espaço aqui, ó, para ficar perfeitinha. Volto para o painel de seleção e mostrar todas. Evidentemente teve um problema porque quando você deleta uma foto, muda as camadas. Então eu envio isso aqui para trás. Aí a foto, o slide, a foto não, o texto, que é esse texto da frente, tá na frente, ok? E o texto cheio atrás tem que vir, tá vendo aqui, ó? Título contorno, título cheio, aqui, ó. O cheio tem que vir para trás da imagem. Aí sim, olha o que aconteceu, para cima, para trás. É tudo uma questão de combinação. Eu quero alterar, então eu falo assim, vamos colocar elegância, o nome, elegância, podemos até colocar assim, elegância única. Tá? Isso aqui ficou na frente. Agora vamos pegar o de trás e digitar
Vamos apagar. Painel de seleção, gente, é sempre muito importante. Vamos ocultar isso aqui. Elegância única. Olha lá. Tá feito a edição. E aí você vai colocar preço ou que informação que você quiser e o seu QR Code. O QR Code você pode obter aqui nessa dica. Ó. Tem o site aqui para você criar e substituir. Você gera o código lá, salva no seu computador, aí é só vir aqui no QR Code e alterar a imagem para um QR Code que tenha o seu link próprio. Tá bem? Então, veja só o verde com os tons de verde e aqui praticamente nós copiamos esse slide. Tá? Então essa é a galeria monoproduto, você pode ir duplicando esses slides infinitamente e criar os seus monoprodutos de uma forma extremamente elegante. Próxima seção, Volta ao Mundo. Quando nós decidimos criar essa seção de Volta ao Mundo, foi com o objetivo de te dar recursos de referências. A arquitetura, a construção e design está relacionado aos países do mundo. Então nós criamos alguns recursos que você talvez seja interessante para você utilizar na sua apresentação. Se não for interessante, é só deletar essa seção sem problema algum. Mas vamos ver como que ela funciona. Então vamos lá, arquitetura do mundo. Então aqui uma das referências mais antigas que existe, que é os Stonehenge, não sei se é assim que se pronuncia. Tá? Então tem as dicas, tem as fotos, aqui tem a história, você vai colocar um pouquinho da história, já coloquei aqui colocamos uma coisa pesquisada na internet, mas é bom que você confira. As fotos do local, da cidade onde está e as duas fotos aqui. Qual é a edição que você vai fazer aqui? Texto e fotos, praticamente. Né? Então tem esse efeito também de transição transformar. Londres, se você quiser contar um pouco da história para fazer uma contextualização para a sua apresentação. Talvez possa ir no começo ou não, se for útil para você. Para muitas pessoas pode ser útil, principalmente para explicar coisas de teorias e etc. Paris, Roma. As edições aqui nesse caso são muito simples, não requer nada de explicação. É só alterar texto e foto. Sydney, Índia, Paris de novo, mais pela Torre Eiffel, que tem uma história interessante. E é isso. Então assim, não requer muito tempo aqui nessa parte. Vamos então pular direto para a parte de cronogramas, que é muito importante tanto para projetos, para clientes e quem trabalha com construção, arquitetura, é fundamental utilizar cronogramas. Então aqui existe cronogramas trimestral, para 3 anos. Então você vai falar de 3 anos, trimestre a trimestre. Cronograma anual para 1 ano, mensal, ou de 12 meses. Cronograma mensal, 3 anos. Neste caso, vou mostrar o que acontece. Ele tem esse efeito aqui, de deslizar para a esquerda. Ano 1, ano 2 e ano 3. Então, pode ser interessante. E o último, que é um cronograma do mês, semanas e dias. Como editar? Primeiramente, cronograma trimestral. Aqui são tabelas, você pode alterar todos esses textos, eles estão agrupados, mas os textos você pode vir aqui, clicar e alterar todos eles, tá bom? Nome da etapa, conceito, estudo preliminar, isso são sugestões, você coloca a etapa que você desejar. Data de início, duração dessa etapa e status, está pronto ou não está pronto? Você pode alterar também se você quiser. Então isso fica a seu critério. É uma tabela de texto. Só isso.
Então cabe aqui 12 tarefas e é um cronograma mais macro, né? Não é detalhado, porque numa apresentação não é muito interessante também ter um cronograma extremamente detalhado e mais as fases. Se você quer alterar aqui o gráfico, né, de Gantt, você simplesmente clica na barrinha aqui, vem em formatar forma e aumenta o comprimento, tá? E aí você tem que aumentar de todos e movimentar todos. Tudo isso pode ser feito, mas requer aí o seu trabalho, vamos dizer assim. Tá? Aqui estava desconectado, poderia estar, ele desconectou, mas você pode vir aqui e ir arrastando. E depois você ajusta aí, olha lá, vem e altera, olha lá. Aqui não deveria, está selecionado 2, só 1. Aqui, olha lá, aqui. Vamos para os próximos. Essas tarefas no exemplo estão completas, por isso que elas estão com o azulzinho mais escuro. Então eu arrumo. E neste caso aqui, olha lá, estão com mais, vamos supor que seja menos tempo. Então aqui eu vou colocar menos. Vou colocar lá junto aqui. E vou colocar menos aqui também. Tá? E aí você alterou simplesmente o seu cronograma. Desculpe. Prontinho. Fazendo desta forma que eu fiz, as animações continuarão intactas. Olha lá. E você tem um cronograma bem clean para ser apresentado para o seu cliente, para o seu chefe, ou seja lá quem for a sua audiência. Vamos pular para aqui para o cronograma de 3 anos, que é um pouco mais... requer um pouco mais de cuidado, porque ele usa transição transformar, porque ele tem esse deslizar aqui. Então, qual é o foco? Vamos dar um zoom out primeiro, vou minimizar aqui, tá? Para você ter uma ideia que o cronograma está para fora da área de apresentação. Vamos para o slide inicial, tá vendo aqui? Então, o que você vai fazer? Você vai editar todo esse cronograma aqui no primeiro slide, certo? Todo ele no primeiro slide. Então você editou, como eu fiz no exemplo anterior, você vai arrastar para cá, opa, perdão. Vamos supor que isso aqui você quer mudar, por exemplo. Isso aqui vem para cá. Isso aqui vem para... Ops. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar mais fácil de editar, né? Editamos isso aqui e a data de término também vamos colocar para cá, por exemplo. Só um exemplo. Bom, mudei tudo isso. Só que agora, o que acontece? Você tem que copiar. Minimiza e ampliei demais. Eu tenho que copiar essa janela aqui, ó, até aqui. Deixa eu ver se até aqui. Uma maneira de ver isso é entender aonde que ela se movimenta. Então, ele movimenta, vamos ver, o mês e o ano, só as datas, tá vendo? O título fica parado, o cronograma. Então, o que você tem que fazer? Você tem que copiar até aqui. Foi demais. Até aqui. Ok. Copia. Aí, esses caras aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai apagar. Você pode até vir aqui, ó, para facilitar a tabela e ocultar. E aí você vai apagar. Ups. Apaga. Aqui, tabela. Apaga. Aqui tem uma máscara. Ups, volta. Aqui tem uma máscara. Ó, tem uma máscara aqui. Apaga. E aí eu vou vir aqui, vou apagar esse cara. E vou apagar tudo isso aqui. Ok?
Mostra e mostra. Aqui eu não apaguei este ano, tem que apagar. Ok. Agora, sim, eu editei esse cara, eu vou copiar ele. Essa é a maneira mais fácil para você não ter que editar todos os slides, tá? Vou colocar aqui. Vou enviar para trás. E aí, dou um zoom para entender melhor como é que tá isso. E vou colocar ano 2 aqui, ó. Até o ano 2. E aqui eu vou copiar, colar de novo, enviar para trás e vou colocar o ano 3 até o final, tá? E aí o que eu vou ter? Eu vou ter o cronograma atualizado. Olha lá. E eu posso retornar. Dessa forma eu tenho sempre uma visão da tarefa, da data e das etapas, tá bom? Então esta é a seção de cronogramas. Vamos então agora para a seção de indicadores. Indicadores são o que nós chamamos dos dashboards em Excel, não autônomos. Por quê? Diferentemente do Excel, esses slides são feitos para você apresentar resultados, apresentar e vender uma ideia, uma mensagem. Não é slides em PowerPoint não foram feitos para gestão, né? E simplesmente para mostrar a sua visão sobre o que está acontecendo para uma tomada de decisão. Então você talvez tenha lá um dashboard, um mais complexo, com cheio de dados e tal. E aqui o ideal é você colocar somente o que interessa para a sua audiência com a sua visão. Isso que é importante. O importante não é você colocar um monte de dados lá para mostrar que você é inteligente, não é isso. O importante é mostrar qual é a sua visão e mostrar a sua visão para a sua audiência, para que talvez eles possam aderir à sua ideia e tomar a decisão para o caminho que você está recomendando. Tá bom? Então você não vai precisar usar todos esses slides para a sua apresentação. Por isso que tem vários recursos. Vamos ver aqui como que eles funcionam. Eles são animados. E o mais importante aqui não é falar sobre o que apresenta cada um, mas sim os tipos de gráficos. Então, por exemplo, aqui você tem produtividade, índice de rotatividade mensal de propostas. Então aqui você tem uma linha tracejada que é um target e tem a variação da taxa, da taxa de turnover ou coisa do tipo. Então você pode colocar aqui o que quiser, vendas, você pode colocar aqui perdas, você pode colocar o que quiser que seja relacionado com linhas. No segundo quadro, performance nos últimos 5 anos. Em percentual, você pode colocar performance em vendas ou o que for. É só vir aqui, clicar com o botão direito e editar. Você pode editar aqui aqui está com o mês, está errado, é anos. Vou deixar assim mesmo, mas a ideia é ter um eixo de data e um eixo de... Aqui está em percentual. Você poderia vir aqui e mudar para, como no Excel, para moeda, sem problema algum. No outro, você tem média de performance nos últimos 12 meses. Então, por exemplo, como que está nos últimos 12 meses? Então, se você vai lá e vai também editar no Excel qual é essa média. Uma outra coisa que você pode fazer é vincular essas tabelas, porque cada gráfico, no PowerPoint, você não consegue ter uma tabela única para todos esses gráficos. Cada gráfico tem a sua tabela. Então, você pode vir aqui e colocar um dado, por exemplo, igual, e colocar a célula de um arquivo que você tenha, por exemplo, na sua base de dados. Eu não gosto muito de fazer isso, porque quando você manda a sua apresentação, se você não manda a sua base de dados, ele perde o vínculo e vira uma bagunça. Essa é a grande vantagem de ter os dados, os dashboards, os gráficos inseridos no próprio Excel, mas não para gestão, simplesmente para apresentar um dado, tá? Então, este é o objetivo de utilizar os indicadores
em PowerPoint com o Excel nativo do PowerPoint. Tá bem? Então todos esses gráficos são em Excel. Alguns esse aqui, por exemplo, já não é Excel. Você precisa editar ele, né, com os valores que você quiser aqui na mão. Veja só. Esse aqui, por exemplo, esse gráfico aqui está falando que perdão, o ponteiro está em 50. E aqui está o valor 50. Se fosse 75, como teria que ser? Vamos entender como que seria isso. Isso aqui tem que ser mexido nas animações. Painel de animação. Vamos ver aqui. Ponteiro. Que é essa animação aqui, que é um ângulo 210 graus. Talvez teria que ser 250. Eu poderia calcular isso, mas vou fazer na tentativa e erro, que aí não é difícil também não. Então colocamos 250, vamos ver agora como que ficou. Olha, quase que eu acertei, 250, tá vendo? 75 eu quero, tá um pouquinho para cima, então eu vou colocar aqui agora, talvez 245, eu acho que talvez nem precisaria tudo isso. Então, maravilha, 75. E aí você vem aqui e 75. Acabou. Simples assim, tá? Porque no Excel não dá para fazer esse tipo de animação. Então precisa ser feito no PowerPoint, mas dá um resultado muito interessante, né? Para você mostrar algo muito profissional para o seu chefe, para a sua audiência. Muito bem, vamos agora falar da parte de cenários. O que são os cenários? São aquelas cenas que mostram um tipo de atividade que você pode utilizar ao invés de utilizar aqueles bullet points cheios de textos chatos pra caramba, tá? Então o que é? Uma cena animada, que a gente faz isso aqui manualmente, dá um trabalho grande para fazer do zero, com ícones que você usa ao invés dos bullet points. Nesse caso aqui, está tendo uma animação contínua, mas se você quiser animar um a um, não é nada difícil. O texto você sabe, vem aqui, digita o texto, título e a legenda. Mas se você quiser utilizar, por exemplo, a partir do segundo, ele com o clique do mouse, vamos dizer assim, você manuseá-lo com o clique do mouse. Vem aqui no painel de animação. Aqui está tudo temporizado, mas você pode vir aqui no ícone 2 e colocar, por exemplo, ao clicar no ícone 3, ao clicar no ícone 4, ao clicar no ícone 5, ao clicar. E aí, vamos ter diferentemente esse resultado. Aqui, o que aconteceu? Como ele está temporizado, quando eu clico aparece o ícone e não está aparecendo, não está vindo tudo automático. Por quê? Porque estava temporizado. Então, se for ver aqui, ó, quando você coloca ao clicar o ícone 2, você tem que vir aqui. Bem simples. No tempo. Tá vendo? Essa outra animação, que é ícone 2 também, está com 1,1. E você vai colocar 0. Neste caso vai ser 0. E aqui no texto está 0 também. Vamos ver como vai ficar. O texto está lento, então nós vamos colocar aqui também 0. Para começar tudo igual. Olha lá, pronto. Agora tem que fazer para os mesmos, para os outros. Como? Aí no caso eu vou selecionar, vou apertar o deixa eu ver aqui. O Ctrl, né? Para selecionar esses caras e vou colocar um tempo 0 em todos eles.
Dessa forma, esperamos que tenha este efeito. Então é bastante simples mudar a animação. Você vai poder fazer isso do jeito que quiser nos seus slides. Então tem várias cenas onde você pode alterar o ícone, clicando no ícone. Clica aqui, depois clica outra vez, seleciona o ícone e altera de um arquivo, procura o ícone que você quiser no seu computador. Tá bem? Do mesmo jeito aqui. Ops. Então tem várias cenas aqui para você brincar e utilizar. Porque tem ícones diferentes e outra coisa, né? Vamos supor que você queira usar esta cena, mas com esta caixa de texto. Como você faz isso? Duplica esse slide. Primeira coisa, Ctrl D. Eu não quero usar esses caras desse jeito que está aqui. Tá? Pronto, sumiu. No slide copiado. Eu quero usar esses caras aqui. Eu venho aqui e colo. Pronto. Tá aí um slide totalmente novo. Então aqui está com ícones desse jeito e aqui está com ícones desse jeito. Bem simples. Você pode fazer isso com todos os slides. Cada elemento desse você pode jogar para um lado ou para o outro e ter um slide totalmente diferenciado. Ok? Vamos falar então agora dos infográficos, que é similar com a cena, né? Mas é uma coisa um pouco mais geométrica. Não tem cenas, mas tem diagramas que você pode explicar as suas mensagens com 10 vozes e etc. Aqui, por caso, tem 10 vozes. Se você quer usar 8, você simplesmente vem aqui, deleta. Por exemplo, eu quero apagar este, eu não quero usar esses dois aqui, não quero usar esses dois aqui. Então eu tenho que tirar aqui também. Pronto. Tá para 8. Ah, tá desalinhado. Claro, sem dúvida. Agora você vai e alinha como você desejar. Aqui no centro, mesma coisa para esse lado. Então, assim, usar templates prontos, do jeito que a gente faz, é uma mão na roda. Imagine consultar tudo isso aqui do zero. Eu te garanto que você ia levar uns bons minutos, se não for horas, para fazer um slide desse. Da mesma forma, tem outros slides aqui de infográficos. Esses aqui são com os cartões, que eu gosto muito. Então você vai clicando, eles vão se alternando nas suas mensagens. Tá? Você quer alterar os ícones? A melhor forma para fazer isso, vou te explicar. Seleciona todos esses cartões, vem no painel de seleção e oculta tudo isso. Tira o que está na frente. Use sempre o painel de seleção, eu insisto. Pronto, agora você vem aqui e clica e altera o ícone. Procura lá o ícone que você quiser. Tá? Terminou de editar os ícones, mostra todas e altera os textos. Pronto. Da mesma forma, o infográfico de conexões. Esse aqui não tem segredo nenhum, é só alterar os textos e os ícones dos cartõezinhos. Os ícones estão todos iguais aqui, mas você coloca qual você desejar na coleção de mais de 10 mil que nós temos disponíveis dentro da plataforma. Aqui da mesma forma, como que funciona este? Aí, é um infográfico de 8 vozes. Neste caso, é para usar as 8. Se você quer usar 5 ou 6, não vai ser possível, porque isso aqui é feito na mão. Ele não é customizável. Você só consegue trocar os ícones e os textos.
diagrama de fases, infográfico de fases. Fase 1, você vai explicar, aqui está fase 2, fase 3, tudo aqui é editável. Troca os ícones, troca os textos e o nome das fases se você desejar. Infográfico de 5 pontos. Você pode trocar essa foto e os ícones também facilmente. Eu estou passando rápido aqui, pessoal, porque isso é um item já bem comum para quem já utiliza as plataformas Slidebox. E por último, relatório de obras. E aqui nós colocamos 2 relatórios, pesquisamos com alguns dos nossos clientes o que seria importante ter num relatório de obras. E chegamos a essa conclusão, um relatório de obra com algumas fotos, que aqui tem a foto do projeto, como ele deve ficar, dados do projeto, dados macro, né? Aqui é a evolução da obra percentual, 80%, a data do relatório, fotos do lado direito aqui com evidências do que está acontecendo, quantidade de mão de obra, equipamentos, tarefas, atividades e ocorrências e observações. Isso aqui tudo é editado com tabela, bem simples, só essa barra aqui que você vai editar de acordo com o Excel. Em Excel, isso. Esse dado em Excel, você vem aqui, 80%, você vai colocar 70% do progresso, não precisa fazer mais nada, ele já altera sozinho. Tá lá. Ok? E o último relatório, também de obras, mas com mais fotos. Esse já não tem a barra de progresso, mas tem uma opção de ter mais fotos de evidências. Então, com esses 2 relatórios, você pode saber o que é melhor para você. Aqui tem a foto do projeto também em cima, e aqui você pode trocar também para uma foto, um logo. Você tem um logo, você vem aqui e carrega o seu logo para esse espaço que está aqui. Tá bom? Este é o tutorial de arquitetura e design, que também, evidentemente, serve para construção e muitos outros temas de vendas e do que for. Evidente que os infográficos relacionados à construção não vai usar em vendas, a não ser que suas vendas sejam relacionadas à construção. Mas tem muita coisa aqui que você pode utilizar. Espero que você tenha gostado do tutorial e desse tema e te vejo em breve. Valeu!